Ramon, boa noite, tudo bem? Ramon chegou aí. Ele. Grande Bruno, boa noite. Vamos chegando. A musiquinha aqui para animar. Grande Ramon, boa noite. Esperar só mais alguns minutinhos e a gente já começa, hein? Boa noite, Isabelle. Caroline, boa noite. Vou tirar a música aqui. Só um segundo. Bom, música foi. Vamos começar, o povo vai chegando aí ao longo da live. Muitas pessoas entram no meio, no fim, ou assistem depois. Deixa eu chamar aqui já o meu convidado. Eu quero começar o bate-papo já do início, para vocês verem. Grande Gui. Ó o cara aí. Boa noite, Alex. Tudo bem? Boa noite, Gui. E aí, como é que tu tá? Tava na Tranquilo, resenha né? aí agora, né? 9 horas da noite, acompanhando a pessoa aqui na live. É muita live que tá tendo, né, cara? Todos os dias. Meu Deus do céu. Muita Que live. essa pandemia trouxe. Chuva de conhecimento, né? Assim que é bom. Chuva de interação, que a gente tá precisando de bastante interação também, né? Todo mundo isolado em casa, né? A única interação que a gente pode ter é realmente essa. Isso aí. Bom, Gui, já quero abrir o espaço aqui para você se apresentar aí pro pessoal. Sei que quase todo mundo já deve te conhecer, mas, né, vai que tem alguma pessoa perdida aí que ainda não te conheça, né? Então fala um Boa. pouquinho aí sobre a sua história, como tu chegou aqui nas redes sociais, departamento pessoal. Se apresenta aí pro pessoal. Eu sou o professor Guilherme Santos, aqui do E Agora DP, ajuda DP aqui no Instagram. Trabalho no departamento pessoal há praticamente 7 anos. Comecei numa contabilidade e, olha, é a escola, né? Eu brinco assim, hoje eu tenho meu perfil aqui para trazer informações aí, como o Alex tem, como a gente tem bastante gente para trazer conteúdo que é muito bom, né? Quem dera eu há 6 anos atrás, 7 anos atrás, quando entrei no departamento pessoal, tivesse a quantidade de informação que a gente tem hoje. E aí eu aprendi muito em contabilidade, Alex. Eu digo que contabilidade é a escola do departamento pessoal, né? Você não vai aprender nunca na vida o que a gente aprende em contabilidade, e que a gente sofre e aprende na garra mesmo, né? E aí depois de 6 anos em contabilidade, aí em meados de agosto do ano passado, eu decidi sair da contabilidade. E aí eu falei assim, bom, aprendi muito durante todo esse tempo, não é justo, né, todo esse conhecimento ficar aqui parado, acumulado. Então vamos começar a levar esse conhecimento adiante. E foi da onde eu resolvi, né, criar a página aqui no Instagram, a página no Facebook e comecei a compartilhar conhecimento. E aí de lá para cá as coisas, ó, eu vi que foi inclusive muito útil isso, porque ninguém imaginava que a gente passaria pelo que a gente passou em 2020, né, por toda essa loucura. Então eu comecei em 2020 só produzindo conteúdo e aí tinha um curso programado, né, para iniciou lá em meados de fevereiro. E em março começou a pandemia e as coisas saíram tudo do controle. Mas assim,
gratificante. Trazer sempre conhecimento, ter tanta gente hoje preocupada em levar a informação adiante. No momento que nem o próprio governo tem feito isso, né, Alex? A gente tem se deixado bem à mercê, assim, das informações. Então, a gente ter aí tantas informações, tantos perfis ajudando a divulgar todo esse conhecimento, a levar toda a informação é maravilhoso. É a minha missão aqui, né? Levar sempre informação adiante. Show de bola. Pô, interessante você ter falado duas coisas. Primeiro, começou em história de contabilidade. Eu comecei história de contabilidade há 12 anos atrás, né? Então, se na época que tu começou já não existia canais e nem notícias sobre departamento pessoal na internet, imagine quando eu comecei, né? Na época eu lembro que eu aprendi todo o processo de departamento pessoal na mão, né? O meu chefe falava, ó, faz a folha de pagamento na mão. Eu falei, pô, mas pra quê? Tem sistema aqui. Já passamos dessa época, né? Hoje em dia a gente já tem internet, entendeu? Mas ele falou, não, você vai aprender a fazer na mão, tudo na mão, para você saber conferir o que o sistema está fazendo, entendeu? Até porque você não pode se deixar levar só pelo sistema. O sistema é falho, né? E você não pode deixar o sistema falhar. Então ele me ensinou tudo na mão, tudo na mão. E realmente não tinha informação em lugar nenhum. A famosa faculdade de DP aí que as pessoas tanto perguntam, e aí qual faculdade eu faço para aprender DP, né? Qual curso eu faço para aprender DP? E na época não tinha nada. Hoje em dia tem curso, né? Como o seu curso que você falou, tem diversos outros profissionais também com curso bom aí na internet. Mas na época, sabia nem que era DP. Eu lembro que eu fiz um curso preparatório para o mercado de trabalho, né? E aí passei no curso, aí veio uma entrevista para eu participar. E aí eu fui na entrevista, aí falou, ó, é para a área administrativa. Eu falei, ok, área administrativa, vamos lá, né? Aí passei, aí depois que eu passei, eles falaram, ó, você vai trabalhar no DP. Eu falei, DP? O que é DP? Né? Eu falei, porra, departamento de polícia? Estou no escritório? Como assim, departamento de polícia aqui, né? E aí ele falou, não, é departamento pessoal, é responsável por folha de pagamento, isso e aquilo. Eu falei, caraca, não é contabilidade que faz isso, não? Ficava na minha cabeça aquilo, né? É um contador que faz isso, não? Eu vou trabalhar com contador, ficar pensando aquilo. E aí no primeiro dia, eu sempre falo isso aqui, já falei umas 10 vezes, o pessoal que vê todas as lives aqui já está cansado de ver. Primeiro dia, meu chefe chegou assim e tinha aqueles armários que geralmente tinha em escritório de contabilidade, que era uma parede cheia só daquele armário e aquelas caixas box, sabe? Aquela capa branca, aquele rosto branco, né? Que era padrão, acho que em todos os escritórios, cheio de Que poeira. nem branco era mais, né? Ele tava amarelado. E ele falou, ó, arruma isso tudo. Eu falei, cara, como assim arruma isso tudo? Ele, tira a poeira de tudo, coloca em ordem, porque eles colocavam em ordem alfabética, né? Então o A era o primeiro lá em cima, e aí vinha o nome das empresas, tudo em ordem, e era mais de 80 empresas. Aí fui arrumar aquilo tudo, e foi aí que eu comecei a aprender o que era departamento pessoal, né? Eu vejo que tem muita gente hoje que menospreza o arquivo, fazer arquivo, né? Não sei se você já viu isso, mas tem muitas pessoas, inclusive que já trabalharam comigo, que menosprezam o arquivo. Falam, ó, tu vai cuidar de arquivo. A pessoa fica olhando assim, arquivo? Sério? Não sei o quê. Fica olhando já de cara feia, né? E o arquivo é o melhor lugar para você aprender departamento pessoal, entendeu? Ainda mais no início, porque você tem contato ali com todos os documentos, você acaba tendo contato com todos os processos de departamento pessoal em um lugar só, né? E aí eu começava a perguntar para ele, o que é isso? Ele, isso aí é GPS, o que é isso? Isso aqui é rescisão, e por aí vai, né? Mas o interessante é você ter falado de escritório de contabilidade, e tudo que você falou é o que eu falo aqui toda semana, né? Inclusive eu fiz uma live aqui com um amigo meu, que inclusive já trabalhou comigo e hoje é sócio de um escritório de contabilidade, e o tema da live foi qual é a melhor escola para profissionais de departamento pessoal. Esse foi o tema da live. E lá a gente falou, obviamente, de escritório de contabilidade, né? E lá a gente enumerou vários porquês o escritório de contabilidade é o melhor lugar para você aprender, não só departamento pessoal, como fiscal, contábil, toda essa área administrativa. Departamento pessoal é o melhor lugar para você aprender, entendeu? Tem escola nenhuma que vai te ensinar o que você vai aprender lá, entendeu?
Então, quando tu falou, me veio logo a mente, acho que ele viu minha live, não é possível que a gente está tão alinhado assim, não é possível. Bom, Gui, Mas mas é isso hoje, mesmo. mas a diversidade, né, de informação que você consegue encontrar num lugar só, cara. Lugar nenhum você vai conseguir, entendeu? E foi aquilo que tu falou, quando tu sobrevive a escritório de contabilidade, filho, que vier lucro, né? Que vier tranquilo para você. Bom, mas vamos lá, o tema da live não é escritório de contabilidade, Verdade. tá? A gente só estava falando aqui da nossa escola. O tema da live veio a pandemia, departamento pessoal mudou, né? E aí eu trouxe o Guilherme e a gente estava até conversando para refletir. Guilherme, o que mudou no departamento pessoal pós-pandemia? Teve alguma mudança? Não teve nenhuma mudança? Né? E aí a gente começou a refletir um pouco sobre isso. E aí ele falou, cara, acho que teve umas mudanças sim aí. Tem a parte daí que a gente não dormiu esses dias, esses meses, na verdade, né? Mas já já a gente fala sobre isso. Esse é o tema, então, da live hoje. Mas antes de começar o tema da live, para quem já assiste aqui a nossa live semanal, sabe que eu gosto de sempre fazer um resuminho das atualizações que teve na semana, né? Nessa última semana até que não teve nenhuma norma, nenhuma medida provisória, nem nada, tá? Desse tipo, né? Que impacte o departamento pessoal por um todo. Mas tem 3 coisinhas aqui que eu quero falar e, se Guilherme, se tiver alguma novidade aí nessa semana que eu não tenha falado aqui, puder falar aí também, vai ajudar demais, tá? Mas, essa semana foi a semana de fechamento do CTF Web, tá? Então, fechou agora dia 15, pagamento de INSS, pagamento de imposto de renda, e é a semana que a gente começa a fechar o ponto já para o próximo fechamento de folha, tá? Lá na empresa, a gente paga a folha sempre no último dia útil do mês, então a gente começou a fechar o ponto agora, semana que vem, segunda-feira, eu já estou na folha. Já estou começando a fechar a folha, são mais de 2.500 funcionários espalhados por esse Brasilzão todo aí. Na minha equipe são 14 pessoas indiretamente que trabalham para mim e mais 4 pessoas que trabalham diretamente comigo aqui no escritório central no Rio. Tá? Então a equipe é bem grande e são muitos funcionários para fechar folha. Né? Então a gente vai começar a fechar dia 21 e o pagamento já é no último dia útil desse mês. Então vai ser uma correria danada a partir de semana que vem. Então tem o fechamento da folha. Uma outra coisa que eu tinha prometido aqui para vocês, que era referente à live do LGPD, né? Eu já estou algumas semanas prometendo essa live para vocês, e já está marcada. Vai ser na segunda-feira, 8 horas da noite, tá? Vai ser lá no nosso canal do YouTube, tá? O YouTube, nosso canal lá é novo. Se inscrevam lá, porque a gente vai fazer coisas exclusivas lá. E eu chamei para essa live o Rodrigo Spiuca, que é um especialista em compliance, já fez várias lives aqui comigo, e chamei também a Yara, que é uma especialista em LGPD. Ela já está há 2 anos aí dando curso sobre LGPD e preparando empresas. Então eu chamei os dois para me ajudar aí com essa live, e lá a gente vai falar sobre tudo que o DP e o RH precisam saber sobre o LGPD, tá? Então vai começar 8 horas e a gente não tem hora para acabar. À medida que for tendo dúvida, a gente vai respondendo lá, e a intenção é que consiga ajudar e agregar cada vez mais para todo mundo, tá? E a última notícia que eu tenho aqui é referente à consultoria trabalhista, né? Na última semana eu fiz uma live aqui junto com o Thiago, que é um especialista trabalhista e tributário, né? Ele é advogado, sobre esse tema, e teve muitas pessoas que se interessaram sobre o assunto e que hoje, infelizmente não tem uma consultoria boa, né? Eu já tive quase todas as consultorias que tem no mercado e sei que eles não falam a mesma língua que a gente. Não adianta, não adianta. Você fala, ok, mas resume para mim. Não adianta, são advogados que estão ali, entendeu? Eles não sabem resumir, não existe resumo, né? Então eles te passam lá um embasamento de 10 páginas, 20 páginas, e você tem que se virar ali com aquilo, né? Por quê? Porque eles não sabem do dia a dia do departamento pessoal, não conhecem a rotina, né? Então, para essas pessoas que têm esses problemas com as consultorias, me manda um direct aqui no Instagram, que eu tenho uma solução para você, tá? E sei também que o Guilherme tem lá no canal dele perguntas para o professor, algo do tipo, né, Guilherme? Daqui a pouco você fala um pouquinho sobre Professor isso responde. e vende aí seu produto aí pro pessoal também.
Então, quem quiser uma ajuda referente a uma consultoria trabalhista direcionada ao departamento pessoal, me manda um direct aqui, que tem um projeto novo aí que a gente já está ajudando muitas pessoas e cada vez a gente vai procurar ajudar mais, tá? Então, eram esses 3 primeiros recadinhos aí que eu queria deixar para vocês. Gui, tem alguma consideração para falar aí sobre a semana? Alguma novidade que saiu? Boa. Só para a gente relembrar sempre, né? Eu gosto de trazer, ultimamente é o assunto de sempre, que é o empregador web. Aproveitem a anistia que está aí até dia 20/9 agora, né? Pessoal, eu sempre posto a anistia toda semana, toda segunda-feira eu posto aí sobre a anistia e toda segunda-feira eu vejo um comentário. De novo, a anistia prorrogada, de novo. Mas assim, ó, é incrível que toda segunda-feira de manhã agora a anistia está desativada, né? Porque a anistia ela encerra meia-noite de domingo, 23h59. Da meia-noite de segunda-feira ela é desativada. E aí o pessoal tá dormindo, né? Vamos relevar que o governo também dorme. E aí, de manhãzinha, a primeira mensagem quando eu abro o meu WhatsApp é: meu Deus, fui fazer não sei o que e o empregador web falou que estava em atraso. Aí eu falo: mas eu não disse para você que a anistia só ia até domingo? Então, para quem tem aqui pendências para resolver no empregador web, até 20/9 temos a anistia aí. E aí, na segunda-feira, a gente descobre se ela foi prorrogada de novo ou não. Mas não vamos deixar para a última hora, né, Alex? O pessoal do DP gosta de deixar as coisas para a última hora. Eu gosto de chamar a atenção desse povo também, viu? Puxa a orelha deles, puxa a orelha deles. Bem isso. Mas essa anistia é interessante, porque isso que tu falou era a mesma coisa que eu pensava. Eu falei, caraca, esse post aí do Guilherme acho que é repetido. Toda semana ele manda a mesma coisa. Será que tá programado lá no automático, né? Mas é um copia e cola, exatamente. Assim, eu só mudo a data. Eu falo assim, ó, informe do dia tal, anistia prorrogal pro dia tal. O resto do post é tudo igual, gente. Bom, mas vamos lá, vamos para o tema principal, que eu quero começar a falar logo sobre isso. E depois também ter um tempinho aqui no final para responder um pouquinho, o Guilherme explicar um pouquinho também dos produtos que ele tem lá no canal dele, que ele vem ajudando também muitas pessoas, tá? Abrir aí também para ele poder falar um pouquinho, eu acho bem interessante. Mas vamos lá, Gui. Primeira pergunta. Separei aqui algumas perguntas para você que é difícil, hein? Não é qualquer um que responde, não. Vamos lá. A primeira pergunta. Como foi a sua vida na pandemia? Olha, essa pergunta aqui realmente é a pergunta de tirar a pessoa do lugar, né? A vida na pandemia. Acho que a gente pode até dizer assim, de imediato, a primeira imagem que vem, sabe, é um GIF muito, muito popularizado aí no Facebook, que é um bonequinho correndo e as bombas caindo atrás dele. Isso daqui foi a pandemia na minha vida, tá, gente? Como eu disse aí no começo da live, eu tinha uma programação para 2020, porque a gente planeja várias coisas, né? E aí até fevereiro estava tudo muito tranquilo. Quando aconteceu em março, né, aqui em São Paulo, que foi muito mais forte no início a pandemia, a gente entrou em quarentena muito antes de outros estados. Mudou tudo do lugar, tirou tudo do lugar. E aí, então, na vida pessoal você começa a se reprogramar para várias coisas, né? Mas na vida profissional as coisas saíram de um descontrole, assim, né, Alex? Que pelo menos assim não tinha vivenciado antes. Então, assim, mudou muito. Porém, trazer assim, procurar centrado, né? Assim, a gente tem problemas. Falhou um pouquinho o meu áudio? Falhou, mas deu para entender. Acho que Pode não, continuar. né? Ah, deu para entender? Beleza, então. Acho que tá tendo um delayzinho aí entre o que eu Ah, falo e você beleza. ouvindo. Eu procurei ser centrado, assim, né? A gente sabe que a pandemia ela veio, a quarentena mudou. E aí eu acho que o principal ponto nisso tudo foi assim, mudou, mexeu, foi caótico, mas e aí? O que a gente fez para resolver isso, né? Então, na minha vida pessoal, eu tive que parar e falar assim, então, pera, planejamento de 2020 vai mudar, então a gente vai realinhar algumas coisas aqui. Algumas coisas joguei já direto para 2021, logo no início do ano, que eu falei, isso aqui não vai acabar nem tão cedo.
Porque otimista a gente tem que ser, mas a situação aqui em São Paulo foi muito caótica no início. Então a gente já imaginava que em São Paulo, principalmente, a gente teria uma retomada muito mais tardia. E aí na vida profissional, na vida profissional aqui para mim mudou 100%, né? Eu nunca me imaginei que ia estar lá num domingo e ia sair uma medida provisória mudando alguma coisa. É, uma portaria que era publicada na sexta e na segunda-feira era republicada com outras regras. Então, departamento pessoal foi uma loucura, né? Eu imagino que, assim, que eu me dedico exclusivamente a isso, né? Eu me dedico exclusivamente a estudar a legislação trabalhista, estudar a atualização, porque é o meu trabalho hoje, né? O meu trabalho é essa parte. Imagino para quem estava aí no departamento pessoal mesmo, né? Que nem você, que estava aí colocando a mão na massa, lidando com tudo isso, e ainda tendo que lidar com todas essas atualizações, né? Fora que, assim, um lado positivo da pandemia, porque a gente tem que procurar, acho que ver tudo com esse olhar positivo, é que nem a Isa trouxe aqui nos comentários, que foi que a gente aprendeu a trabalhar com o virtual. E de fato, né? Eu sempre questionei por ter trabalhado numa multinacional antes e por ter tido contato aí e prestado serviço para diversas empresas que são multinacionais, que era por que nós somos tão atrasados com relação à legislação no que diz respeito ao home office, por que a gente é tão atrasado em questão de trabalho virtual? E aí a pandemia forçou, né? Ou você se adaptou ou você se adaptou, não teve aí um porém, assim, né? Ah, não, muita gente que nunca tinha trabalhado no home office, de repente estava trabalhando no home office, com um sistema que ainda às vezes não estava adaptado para isso, com diversas poréns, mas deu certo, né? Eu acho que esse é o ponto principal, a gente olhar para trás hoje e ver que passamos tudo isso, estamos superando ainda, mas o grosso, o pior a gente passou e estamos aqui, né? Dar graças a Deus por estarmos aqui vivos, com saúde, participando desta live. Show de bola. Cara, você falou uma coisa que realmente... o primeiro baque foi de que, cara, isso não vai chegar aqui, né? A gente começava a ver essa pandemia vindo lá da China, passando pela Europa, chegou nos Estados Unidos, a gente já, opa, como assim? Já tá aqui? Tava lá do outro lado? Já tá desse lado? E de repente, cara, lá no prédio, lá onde eu trabalho, começou a ter casos, né? E deixa eu botar aqui meu carregador, porque está descarregando. Eu tinha botado para carregar, mas esse carregador não estava muito legal. Acho que agora foi. Beleza, carregando. Então, e aí, cara, do nada, os diretores lá e a gente junto com o pessoal do RH, ó, vamos ter que fazer home office. Cara, mas a gente não está preparado para o home office, ninguém estava preparado para o home office, cada um saiu com o seu notebook na mochila, pegou o que dava para pegar e foi para casa, entendeu? Foi basicamente assim. E aí, de repente, a gente estava em casa, eu olho para os lados, cadê minha equipe, cadê o meu pessoal, cadê as pessoas, né? Departamento pessoal, a gente vive em prol das pessoas, né? E cadê todo mundo? Não tem mais ninguém, não tem mais aquele contato, não tem mais aquela conversa no corredor, né? Aquelas reuniões. Então, o primeiro baque foi esse de, cara, o que está acontecendo, né? E o bom de departamento pessoal é que a gente é acostumado a se adaptar rápido, né? Até porque tem muitas mudanças no departamento pessoal. Hoje a gente está seguindo um caminho, daqui a pouco vem o e-social da vida, fala aqui, ó, agora você tem que fazer tudo desse jeito, né? Vem uma reforma trabalhista, flexibiliza muita coisa. Então, a gente é acostumado, né, a trabalhar se adaptando, né? Até porque a gente tem prazos curtos nos nossos processos dentro do departamento pessoal, né? Eu costumo falar aqui que o departamento pessoal acho que é um setor que tem mais vencimentos dentro de um mesmo mês, tem mais fechamentos dentro de um mesmo mês, né? A gente tem fechamento praticamente todo dia, né? Para fazer uma admissão, você tem que enviar o e-social antes, já começa o prazo. Para você fazer uma demissão, você tem prazo para pagar, não só a rescisão, como o GRF, tem prazo para enviar o e-social, tem prazo para tudo, né? Então, a primeira coisa foi esse baque, né? Só que uma das coisas que eu já
até uma das coisas que você falou e que eu sempre venho trabalhando é em ter uma equipe que seja autônoma, entendeu? Eu dou responsabilidade para os meus funcionários e deixo eles crescerem. Não sou aquele chefe que fica em cima perguntando, já fez, não. Ó, isso aqui é responsabilidade sua, faz, entendeu? Então, aqui eu valorizo muito produção e não horário, né? Tem muito chefe que, ó, você tem que cumprir o horário certinho. Cara, que adianta o cara cumprir o horário certinho, mas não produz nada, né? Então tá meio distorcido as coisas. O meu foco sempre foi produção, 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 produção. Então, uma das facilidades que eu já tive, né, diferente de outros amigos que eu conversei que são chefes também, é que a minha equipe já tinha autonomia, né? Então cada um foi para o seu canto, a gente sentia um pouco porque olhava para o lado e não via mais ninguém, mas cada um sabia o que tinha que fazer, entendeu? Então essa foi uma coisa bem importante. E a segunda que você mencionou aqui, que realmente escritório de contabilidade, muitas empresas ainda não se deram conta que a gente precisa ter todos os processos digitalizados, entendeu? Eu tive 3 auditorias no mês de março, que foi o mês que a gente entrou em home office, né? Foi dia 16 de março, mais ou menos, que a gente entrou em home office. No final de mês de março, eu tive 3 auditorias. Teve a auditoria contábil, que geralmente tem no início do ano, que puxa também a parte de DP. Teve uma auditoria de ISO, né, que a empresa estava renovando. E teve uma outra auditoria que eu nem lembro de que mais era agora. Resumindo, o auditor falou que era o relatório, né? E eu falei, cara, mas né, sorte que a gente tinha tudo digitalizado. Então, ó, quer isso? Toma. Quer isso? Toma. Quer isso? Toma. É só pegar na rede e encaminhar, entendeu? Agora, imagina se eu não tenho nada digitalizado. Eu vou ter que ir no escritório, me arriscar ou arriscar alguém da minha equipe praticamente todo dia, entendeu? Então, é extremamente necessário vocês terem os processos digitalizados, entendeu? Não é mais luxo, é necessidade. E essa pandemia, eu acho que uma das coisas que veio para conscientizar as pessoas é com relação a isso, né? Que até você já tinha falado. Então, beleza. Já falamos aqui do primeiro impacto da pandemia, né? Ela chegou e a gente falou, cara, o que está acontecendo? Meu Deus, de onde veio? Quem é? Né? Quem eu sou? Onde eu estou? Né? Estou completamente perdido. Agora, a segunda pergunta que eu te faço é, você tinha uma rotina diária, né, antes da pandemia. O que mudou pós-pandemia? Né? O que você fazia antes todo dia e tinha aquela rotina? E depois da pandemia, como ficou essa rotina? Né? Qual foi as principais mudanças que você teve no seu dia a dia? Olha, eu acho que a principal mudança foi acordar todos os dias, né? Na verdade, acordar não, porque, como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, eu durmo muito tarde, né? Durante a semana, eu vou dormir aí para 1, 2 horas da manhã. Então, antes de dormir, todos os dias chegar uma notificação do Diário Oficial e aí a gente abrir e ter uma mudança aí numa nova legislação. Eu acho que esse foi o principal ponto. Eu já trabalhava em home office desde janeiro, né? Então, na verdade, quando eu saí lá da contabilidade, eu não pretendia mais voltar para escritório. Então, eu já estava trabalhando em casa desde janeiro deste ano. Então, quando a pandemia veio, o home office para mim já era uma coisa normal. Eu já estava aqui, ok. Vocês estão entrando em home office e eu já estava aqui na minha casa. E então eu acho que a mudança foi mais nesse sentido. E uma mudança do tipo de pensar também, né? Eu acho que assim, o meu dia a dia estava acostumado com uma rotina de trabalho, e aí de repente a gente se vê assim numa situação em que a rotina de trabalho mudou, como você disse, né? E para você mudou bastante a situação, mas teve muita gente que sentiu um impacto muito grande por diversos fatores, porque não conseguiu, talvez, a empresa se adaptar, porque a empresa viu a situação, falou assim, não, eu sou uma atividade essencial, eu preciso continuar trabalhando, e isso mudou. Então, a minha rotina, ela mudou por ter que trazer para essas pessoas um certo conforto que eu estava sentindo, porque eu estava na minha casa, então eu estava numa situação assim, vamos considerar de privilégios, porque desde o início eu não precisei me expor, não precisei passar por nada disso, mas aí de passar assim, como que eu vou trazer de uma certa forma alento para essas pessoas, um conforto,
passando na pele o que elas passaram, e aí tendo que mudar uma rotina de estudos, porque eu tinha uma rotina muito programada de estudos, uma rotina de programada, tipo assim, eu estudava, produzia um conteúdo, estudava e produzia conteúdo, e aí de repente eu vi assim, meu Deus, eu não tenho mais tempo para estudar, porque eu estudei isso daqui hoje de manhã e agora à tarde saiu uma medida provisória e mudou isso. Ou alguém está questionando essa medida provisória, já que a gente teve as medidas provisórias aqui diversas vezes questionadas, né? A MP 927, que foi parar no STF, a MP 936, que também foi parar no STF, que foi parar no Ministério Público do Trabalho. Então, assim, teve dias, inclusive teve uma bela noite aí, que eu me recordo muito bem, que eu estava me preparando para deitar, né, para dormir, e aí saiu a medida provisória, foi a MP 936, inclusive, ela saiu, Eita. era muito esperada a MP 936, mas ela saiu e ela saiu cheia de pequenos detalhes, né? E naquele dia em específico saiu a medida provisória e ela saiu de noite, né? No domingo à noite. E aí, na loucura da vida, eu virei à noite estudando a medida provisória, fiz uma live no dia seguinte, trabalhei o dia inteiro, fiz live à noite e aí fui dormir e aí quando eu acordei já tinha coisa de novo. Então, assim, a loucura da pandemia, acho que ela mexeu bastante, assim, nessa questão do tipo, se você tinha uma programação para o seu dia, saia de É. casa pensando que vai chegar daqui 1, 2 horas, você vai mudar essa programação, porque não vai ter. Rotina não existe nessa época de pandemia, né? Agora que a gente está voltando ao normal, que as medidas provisórias pararam, que deu uma quietada no governo e as empresas estão retomando. Mas antes disso, rotina, de março para cá, fui descobrir o que era rotina agora em agosto, que melhorou um pouco. Cara, é exatamente isso. Se eu tivesse que falar o que mudou no dia a dia, a gente já tem essa percepção no DP que tudo que você vai programar no dia seguinte vai dar errado, né? Você vai chegar com uma programação no dia seguinte, vai ter um e-mail, acontecer alguma coisa e você vai ter que rever tudo que você tinha para aquele dia, né? Então isso a gente já tinha. Mas como nessa pandemia, cara, é surreal. A gente tinha um pensamento de manhã no almoço era outro e à noite já era outro, né? Saiu uma medida provisória que falava sobre a licença lá de 4 meses para curso, né? Que a empresa teria que custear. Eu olhei aquilo e falei, não é possível, sério isso? Né? E aí depois entrou lá em votação e caiu, né? Aí veio a 936 que você falou. Pô, a 936, meu Deus, ou medida provisória para cada pessoa entender algo diferente, né? E ninguém tinha o certo de como fazer aquilo, se ia precisar passar pelo sindicato, se não ia precisar. Foi lá para o STF, ficou lá. Acho que todo mundo, todos os profissionais de DP ficaram vendo lá a votação no STF. O cara falou, eu aceito, eu não, e todo mundo. E, cara, foi uma loucura. E eu estava até te falando, uma das coisas que me marcaram bastante é que eu tinha reunião com o meu diretor todo dia, né? Todo dia de tarde. E eu lembro que eu acordava, aí tinha uma medida provisória. Aí eu ia lá ler, entender aquela medida. Aí tem o advogado lá na empresa, ele lia também e procurava entender. E aí a gente batia um papo. Cara, eu entendi isso, o que tu entendeu? Ah, entendi isso. Cara, eu acho que é por esse caminho, não é por esse caminho. Então a gente tentava se entender lá, se entendia. E aí de tarde ia pro diretor. O diretor, Alex, qual é a medida que saiu dessa vez? Aí falava, essa, é isso, é isso, é isso. A gente pode utilizar, não pode utilizar? Qual é a oportunidade que a gente tem com essa medida? Aí explicava lá para ele. No dia seguinte, a mesma coisa. No dia seguinte, a mesma coisa. Foi praticamente assim a pandemia quase que toda, entendeu? Então, realmente, essa coisa de você ter que ficar estudando, 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 e foi nessa época também que eu criei o canal aqui, né, para ajudar as pessoas, porque eu vi que tinha muitas pessoas que não estavam conseguindo interpretar a legislação. Então, eu criei o canal, aí eu comecei a fazer live praticamente todo dia também, chamei especialista trabalhista para ajudar, então foi uma loucura danada mesmo. Vamos lá. Próxima pergunta. O que mudou no DP
pós-pandemia? Tu acha que o departamento pessoal agora pós-pandemia vai ser o mesmo ou teve algumas coisas que tiveram que mudar por conta da pandemia e provavelmente vão ser a nova realidade do departamento pessoal? Bom, boa pergunta. Eu acho que a gente pode até dizer assim que quem diz que a gente voltou ao normal está completamente equivocado, porque eu acho que depois dessa pandemia não existe mais o normal que a gente vivia antes. E tentar viver aquele normal, inclusive para mim, é algo que é muito errado, porque assim, essa pandemia, ela foi assim, né? É uma coisa muito triste. A gente teve aí milhares de pessoas que faleceram, né, em decorrência do vírus, mas ela também trouxe à tona algumas coisas que foi necessário mostrar na nossa sociedade. E, inclusive, assim, com relação à sociedade, dizendo que a gente precisava de um pouco mais de união, né? E eu acho que faltou no início um pouco mais de união entre as pessoas. E aí, inclusive, eu vi isso muito no departamento pessoal, que no início era um pouco meio assim, e aí depois as pessoas viram que umas precisavam ajudar as outras, e isso começou um cenário muito positivo dentro do departamento pessoal. Mas direto na operacionalização, no departamento pessoal em si, eu acredito que a gente percebeu que os dados são importantes, que as informações que a gente tem são importantes. Porque eu vou dar um exemplo muito clássico. Desde o princípio eu tenho trabalhado muito forte aí com relação ao empregador web, com relação ao benefício emergencial, e aí em parceria com os outros professores, em parceria com a Jenny Carla, que tem acesso aí às informações, em parceria com o João Paulo do governo. Então a gente tem trabalhado muito para tentar trazer com que essa questão do benefício emergencial fosse mais fácil para todo mundo, que eu acho que foi o grande problema do momento, assim, da pandemia, tirando o parcelamento do FGTS, porque isso eu nem gosto de comentar, mas o benefício emergencial acho que foi, assim, a dificuldade do momento. Até porque a gente estava falando de valores não só da empresa, mas dos empregados. E aí eu te garanto, Alex, assim, com 100% de certeza, que pelo menos 99% dos benefícios emergenciais que foram barrados por algum motivo, que tiveram problemas, foram por falta de informação, foram por informação que o departamento pessoal enviava errado para o governo. Então, assim, claro, existe uma parcela de culpa aí dos servidores do governo, que em alguns casos teve dificuldade de processamento, teve dificuldade de pegar as informações, mas assim, diversas vezes eu fui questionado a respeito de um benefício suspenso, por exemplo, e aí eu ia perguntar, tá, me passa os dados para eu verificar por que o benefício está suspenso. Não que eu vou fazer a análise do governo, mas eu posso te ajudar a entender. E aí a pessoa me mandava a documentação, né, como se estivesse mandando a documentação para abrir um recurso, que naquela época nem tinha recurso ainda, e aí a primeira coisa que a gente observava era, tá, mas o envio do e-social foi feito em atraso, você está enviando o e-social agora, justamente porque é o e-social que está fazendo a validação do benefício emergencial, né? Isso demorou mais de 2 meses para mudar. E aí, eu te pergunto, o e-social está aí desde 2018, em janeiro de 2018 para as grandes empresas, em janeiro de 2019 para as outras empresas, e aí, tá, se você tivesse, quanto departamento pessoal, cuidado dessas informações, tratar dessas informações com o carinho que essas informações precisam, porque eu não vou nem falar assim de ter que fazer, porque aí é obrigação, mas de ter o carinho de tratar aquelas informações, a gente teria passado por muito menos. E eu acho que isso serviu de lição para o departamento pessoal, que se daqui para frente não mudar, se daqui para frente não começar a tratar os dados que a gente cuida com o devido respeito que eles precisam ser tratados, encaminhar para os órgãos competentes, não quero, Deus me livre, que a gente passe pelo que a gente passou por esse ano de novo. Mas as dificuldades provaram que o departamento pessoal tem a sua parcela de culpa e que ele precisava desse choque de realidade. Precisava ver que tem um benefício que foi suspenso, um empregado, um trabalhador, um pai e uma mãe de família que não receberam uma verba, uma ajuda de custo do governo, né, por falta de informação da parte da gente, que era um profissional que deveria estar cumprindo. Eu posso não gostar do e-social, eu posso não me sentir assim, não posso não acreditar no projeto e-social, mas eu sou obrigado a cumpri-lo, porque eu sou um profissional de departamento pessoal e cabe a mim fazer o meu serviço.
Tenho as minhas ressalvas, inclusive eu, Guilherme, tenho as minhas ressalvas ao E-Social. Eu acredito muito nesse projeto, quero muito que ele vá para frente, mas tenho as minhas ressalvas. Eu não acho ele perfeito. Independente de achar ele perfeito ou não, eu tenho que continuar trabalhando com ele, porque é uma obrigação. E aí viram que não cumprir a obrigação trouxe muito problema para o departamento pessoal. A falta de informação, a falta de procurar ir atrás de resolver essas questões. O Rafael até comentou aqui que é a falta de processos também, a falta de processos, porque, de fato, se a gente está lá dentro de uma empresa, a empresa deveria ter isso alinhado. O profissional de departamento pessoal, ele não poderia decidir não enviar uma admissão, não estar em dia com o E-Social. Aí a Polly também colocou aqui que a gente não pode brincar de ser analista. Exatamente aqui, gente. É bem isso. A gente está trabalhando com outras pessoas. Não é só a folha de pagamento que interferiria, né? Então, acho que pós-pandemia, o departamento pessoal muda nisso. De ele ver que tudo a gente precisa de valorizar. A gente sempre pediu muita valorização. Eu acompanho muitos grupos de Facebook, os grupos do WhatsApp, e todo mundo sabe que o profissional de departamento pessoal é extremamente desvalorizado. Mas aí Sobre agora... isso, não fale agora. Sobre isso, não fale agora, que tem uma pergunta então sobre tá esse bom. assunto no final. Beleza, então não vamos falar sobre desvalorização, mas aí Sobre nesse isso agora sentido, não. gente, pensa aí, se o departamento pessoal não tivesse passado por tudo isso, talvez a gente voltasse a ser os mesmos não como pessoas, mas os mesmos como profissionais. E agora que a gente passou por tudo isso, que a gente viu a importância do departamento pessoal e que as empresas viram a importância do nosso processo, né, que viram que o departamento pessoal é apenas um departamento burocrático. Ele não é aquele departamento que roda a folha de pagamento e que entrega, sei lá, 10 obrigações para o governo, porque tem muita empresa que não sabe nem o que o departamento pessoal faz. Vai lá, não sabe, eu vou contratar alguém para entregar a CAGED. CAGED nem existe mais. Fazer GFIP. Perguntar para um dono de empresa o que é GFIP, ele não vai saber. Se perguntar para ele de uma declaração contábil, possivelmente ele sabe, mas da CFIP, ele não vai saber o que é CFIP. E aí eu acho que isso trouxe uma visão muito ampla de mostrar, assim, departamento pessoal, ele é um departamento importante, é um departamento que precisa ser valorizado, porque no final de tudo, no meio dessa pandemia, quem ajudou as empresas, de certa Acho que deu uma travada aí, Gui. forma, os Vocês ficou... trabalhadores a manter os seus empregos. Opa, voltou agora. Deu uma pequena travada aí. Mas cara, eu acho que tocou em muito ponto. Tá me ouvindo? Gui? Acho que deu uma travadinha. Opa, voltei? Voltei. Voltou, agora voltou. Eu acho que, cara, tocou em muito ponto importante, né? Infelizmente, realmente, as empresas não sabem o que realmente o departamento faz. Até porque muito do que o departamento pessoal faz não impacta no funcionário, né? Os nossos gestores, nossos diretores, os funcionários não vêm, né? Então, geralmente, eles só sabem o que o departamento faz quando acontece alguma coisa, né? Por exemplo, o fundo de garantia não foi pago, aí o funcionário vem reclamando. Alguma declaração que não foi enviada, por exemplo, a gente viu muito aí esse ano, mas não foi por conta nossa, sim por conta do governo, a questão da RAS. O cara vai receber o PIS, a empresa não entregou a RAS como deveria. Então, geralmente, a empresa só fica sabendo o que realmente o departamento pessoal faz quando tem algum problema, né? É impressionante. E eu vejo também que realmente tem muitos profissionais que não têm a responsabilidade que deveria ter com as informações, né, que o departamento pessoal precisa ter, cara. O departamento pessoal não é brincadeira, é um setor que tem muita e muita responsabilidade em cima dos ombros dele, entendeu? Então a gente precisa de pessoas sérias, pessoas que sejam minuciosas, pessoas que sejam responsáveis no departamento pessoal.
tá? Um errinho ali no departamento pessoal pode trazer uma multa gigantesca para a empresa, né? Pode quebrar empresas de departamento pessoal. Então não é brincadeira, né? Eu vi isso que você falou sobre as informações, eu vi isso muito acontecer lá no e-social, né? Que precisava validar toda a base e teve muita gente desesperada, muitos amigos me ligaram desesperados, falando como é que eu resolvo. E aí eu fui ver o que era e vi que eram as informações. O cadastro da pessoa estava toda errado. E aí ocasionou em erro em tudo do e-social. E agora, realmente, eu vi isso de novo. Tinha muita gente que falou, meu benefício não está indo, o funcionário não conseguiu receber, o que houve? E eu ia ver, ia ajudar a pessoa e via que era erro cadastral, entendeu? Então, realmente, é mais um baque aí. O e-social já foi um baque referente a essa questão. E é mais um baque aí que veio agora com a pandemia para você validar as informações dos funcionários e ter responsabilidade com essas informações, né? Foi muito que a Polly falou aqui, né? A gente não tem que brincar de analista de departamento pessoal ou brincar de departamento pessoal. E departamento pessoal, tem muita empresa que faz, Gui, sabe o quê? Pega uma pessoa que é da área administrativa e que nunca trabalhou em departamento pessoal e coloca como se fosse qualquer setor, né? Então pega alguém que está ali, eu era office boy, nada contra office boy, tá? Pega o cara e joga no departamento pessoal, sem dar curso, sem saber se o cara tem vocação para aquilo, se o cara gosta daquilo, se ele vai se dedicar, se é uma pessoa responsável para cuidar daquilo, né? E aí dá uma merda na empresa e fala que a culpa é do cara. Você colocou uma pessoa que não tem qualificação nenhuma para isso e a culpa é dele. Entendeu? Então, infelizmente, isso acontece muito e muito em empresas. Tem muitos empregadores também que não pagam fundo de garantia, não pagam dia de INSS por anos, e aí, de repente, vem um e-social da vida e obriga aquele cara a pagar, e mesmo assim ele não paga, né? E aí, quando o funcionário é demitido, ele fala para recalcular do período todo que o funcionário esteve contratado naquela empresa, entendeu? Então, é muito complicado realmente trabalhar no departamento pessoal e tem que ter muita responsabilidade, não é qualquer pessoa, tá, que pode trabalhar em departamento pessoal. Então isso é uma das coisas que você falou e que eu acho também importantíssima mesmo, tá? E o que a Polly falou aqui também, que departamento pessoal não é um setor para brincar, tá? Se quiser brincar, vê um outro setor aí, mas departamento pessoal não é. Definitivamente não é, né? E uma coisa que você falou e que eu quero falar agora, tinha mais uma pergunta, mas eu vou pular ela, porque essa daqui é mais importante, e até porque você já acabou respondendo a pergunta que eu ia fazer, tá? E como a gente tem pouco tempo, então eu quero tocar nesse assunto. Toda vez que acontece alguma coisa que impacta o departamento pessoal, eu vejo os profissionais de DP indo para as redes sociais para falar, será que agora o departamento pessoal vai ser valorizado? Eu vi isso na reforma, eu vi isso no e-social e vi isso agora de novo na pandemia, tá? Antes de eu passar para você responder, eu vou te passar aqui minha visão referente a esse assunto, tá? Eu acho que no departamento pessoal é um setor muito rotineiro, né? A gente tem muitas tarefas para fazer, rotina, né? Então é muito, muito, muito braçal, né? Muito técnico o setor. Gui, tá me ouvindo? Tá meio que travada, tá me ouvindo? Perfeito. Então, um setor muito técnico, muito rotineiro, a gente tem uma demanda de trabalho muito grande, né? Mas eu vejo que tem pessoas que fazem sempre a mesma coisa e quer ganhar mais, né? Eu te contratei para trabalhar no departamento pessoal, para você cuidar de folha. Vou te pagar, por exemplo, R$ 2.000. Você tá ali todo mês fechando a folha bem, beleza? E recebendo uns R$ 2.000. E aí essa pessoa vai na rede social, porque saiu uma reforma trabalhista, fala, será que agora eu vou ganhar mais? Cara, mas o que tu tá fazendo diferente para você ganhar mais? Para você ganhar mais, você tem que entregar mais. Você tem que fazer algo diferente, né? Porque eu te pago para aquilo que você tem que fazer, para fechar folha. Se você quer ganhar mais, você tem que me entregar mais, né? Então, o que eu penso é que o erro não está no departamento pessoal, e sim no profissional de departamento pessoal. Porque desde quando eu me entendo por gente no DP, eu sempre procuro
buscar oportunidade de eu entregar mais para a empresa, para eu ganhar mais. Né? Mas primeiro eu entrego mais, eu vou atrás de coisas novas, eu vou atrás de automatizações de processo, de ganhar tempo, de fazer a equipe fazer aquilo que demorava uma semana em um dia, e aí com esse tempo restante a gente vai trabalhar em outras coisas, fazer apresentações diferentes, trazer plataformas para o gestor conseguir controlar sua equipe, para o diretor ter uma visão clara do custo de cada pessoa que tem dentro da empresa, né, de trazer uma visão mais estratégica para o departamento pessoal. Né? Eu acho que uma das coisas que ficou clara esse ano é que departamento pessoal é tão estratégico como qualquer outro setor. Né? Aquilo de DP não é estratégico, só RH ou outros setores é estratégico, caiu, e caiu bonito aí esse ano. Né? Porque foi como você disse, qual foi o setor que salvou empresas nesse ano? Foi o departamento pessoal, entendeu? Então, é isso que eu penso. Eu penso que se você quer mais, você tem que entregar mais. Não adianta você ficar fazendo a mesma coisa e querer ser reajustado porque veio uma pandemia, porque veio um e-social da vida, porque veio uma reforma trabalhista. Isso não vai fazer você ganhar mais. O que vai fazer você ganhar mais é você agregar cada vez mais para a sua empresa. E aí eu queria ouvir agora de você o que você pensa sobre isso. Bacana, bacana, Alex. Eu acho que isso aqui realmente é um ponto principal, né? A gente sempre vê realmente nos grupos, a gente sabe que o profissional, a área em si é uma área que é vista pelas empresas como uma área de menor impacto. Então a gente sabe que, de fato, as empresas elas pagam muito menos, às vezes, para a área de departamento pessoal do que pagam para o resto dos subsistemas de RH, do que pagariam para um departamento contábil e para um fiscal. Mas aí eu tenho uma visão de que assim, a valorização ela sempre começa por dentro, né? A gente precisa se valorizar. Eu gosto muito de trazer sempre essa questão de conteúdo, de informação, mas eu acho que a gente precisa primeiro começar a trabalhar com a gente, né? Então tá, você quer ser valorizado, mas você está se valorizando neste momento? Ou quando você não diz um não, né? Quando você diz um sim para tudo, que na verdade não é dizer sim. Quando você não sabe dizer não, você está se desvalorizando enquanto profissional. Trabalhei em departamento pessoal, hoje eu atuo mais na parte de consultoria aqui como professor, mas aí é sempre aquele ponto, tá, vai chegar uma hora em que alguém vai te pedir para fazer alguma coisa e você vai falar que você não vai fazer essa coisa. Por quê? Porque você, enquanto profissional, não se sente bem o suficiente para fazer aquilo, que não é confortável para você, que você acha que aquela atitude é errada. Ah, mas eu estou dentro de uma empresa e eu sou obrigado a trabalhar. Não. Não, 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 porque se você fosse obrigado a seguir tudo que está aí dentro que te pedissem, que te falasse, a gente não estaria falando de uma relação de trabalho, a gente estaria falando de uma relação de escravidão, que a gente já superou a escravidão, apesar de fazer pouco tempo, mas nós já superamos. Então eu acho que assim, o primeiro ponto é a gente valorizar a si mesmo enquanto profissionais. E aí, é claro, é difícil, tá difícil o cenário, mas a gente precisa impor algumas coisas. Porque se o seu empregador, se o seu gestor vê que você tem uma visão assim de você mesmo e falar, não, esse profissional é bom, porque se ele acredita tanto assim em si mesmo, ele deve ser realmente profissional bom. E aí já começa uma pequena mudança ali de visão. Se a gente se enxerga melhor, os outros enxergam a gente melhor também. E o outro ponto é um pouco disso que você falou, né, da questão da visão estratégica. Eu concordo nisso, que o departamento pessoal ele é muito rotineiro, é muito braçal, sempre faz a mesma coisa. Foi um dos motivos que eu trabalhei assim no departamento direto mesmo, durante 2 anos e meio em que eu era aí, tinha uma equipe, tinha uma quantidade de empresas, cuidava de empregados. E aí depois disso eu fiquei assim, meu Deus, não é possível que eu vou passar o resto da minha vida fazendo exatamente isso, porque era rotina. Ah, que nem você falou, meu Deus, dia 15 eu vou começar a fechar o ponto, dia 20 eu vou começar a fechar a folha, dia 30 eu vou rodar o pagamento, dia 5 eu vou começar a pensar aí nas férias que vai rodar para o próximo mês. Você segue todo um cronograma e todo mês, todo esse cronograma repetido, tudo isso. E eu fiquei assim, não é possível. Depois de 2 anos e meio fazendo isso, olha que eu trabalhei no departamento pessoal durante quase 7, mas depois de 2 anos e meio eu falei, Senhor,
Me tira desse lugar se for da tua vontade, porque eu não aguento. Não aguento seguir esse processo rotineiro. E aí eu comecei a pensar exatamente nisso. Tá, eu não gosto de fazer isso. O que que eu posso fazer disso para tornar mais fácil, para tornar melhor para mim? E aí foi da onde comecei, realmente. Falei assim, meu Deus, eu faço isso daqui dessa forma e eu acho que eu posso fazer isso daqui de uma forma melhor. Eu acho que eu posso fazer isso aqui de uma forma mais rápida. Porque eu fazendo isso daqui de uma forma mais rápida, eu vou ter mais tempo para me dedicar a outras coisas que eu gosto, para me dedicar a outros processos que eu gosto. Eu sempre detestei DIRF. Nunca gostei de DIRF. Olha, eu Meu fazia Deus. todas as RAIs do departamento pessoal e olha que eram muitas, mas eu não fazia uma DIRF. E aí, belo dia, falaram, olha, a gente precisa que você comece a fazer, porque só as RAIs não tá dando certo. A gente tinha uma equipe gigantesca no departamento pessoal, éramos em 25 no DP, mas falou assim, só a RAIs não dá para você fazer a RAIs de todas as empresas, ajudar todo mundo a fazer a RAIs, não, a gente precisa de ajuda na DIRF também. Aí eu comecei, e eu já entrei na DIRF no processo assim, completo, de pegar a DIRF do departamento pessoal, fazer junto com a parte Fiscal. do fiscal, depois tudo, fazer o controle, porque aí eu falei, senhor, tá, como a gente pode Desisto. fazer? Eu falei assim, não, desistir, eu sempre fui assim, eu assumi um desafio, ia desafio até o final, mas aí eu falei assim, depois desse daqui também não quero mais, mas aí eu pensei, a gente tem como fazer isso melhor, e aí a gente começa a trabalhar e fala assim, não, então se eu fizer assim, a conferência da DIRF, ela é uma conferência que eu acho que é assim, que a Receita Federal tira de outro mundo as coisas que eles inventam, né? Aí eu pensei, a gente tem maneiras melhores de conferir, então a gente faz. E aí começa, são pequenas coisas que servem para o seu trabalho. Então, assim, se você começa a pensar fora da casinha um pouquinho, vai lá e fala assim, esse processo eu posso fazer diferente, apresenta esse resultado. Já é aquele Gui, dito, né? deixa eu te cortar aqui rapidinho, desculpa. Eu acho que o Instagram daqui a pouco vai derrubar a gente. Eu queria tirar um print aqui antes para compartilhar, tá? E pedir Opa, pro pessoal também tirar um print, caso tenham gostado, e compartilhar também essa live. Deixa eu tirar um aqui. Se você quiser tirar um aí também, fica à vontade. Vamos tá. lá. Vamos lá. 1, 2, 3 e. Show. Já tirei aqui. Aí, Agora pode continuar. Só porque se derrubar, pelo menos a gente já tirou o print. Tô te ouvindo. voltamos? Ih, deu. Travou aí. Voltamos. Voltamos. Ah, Tá acho que agora travando. voltou, né? Acho que agora foi. Agora voltou de vez. Então tá. Eu acho que então, só para a gente fechar essa questão de valorização, um ponto que é muito importante a gente dizer é que, assim, tem um ditado, né? Eu sou péssimo com ditados, eu gosto muito de usá-los, mas eu Também. tenho uma péssima memória para decorar eles. Mas é que, assim, né? Não basta botar o ovo, tem que cacarejar. Então, se você está fazendo alguma coisa bem feita, leva lá para o teu gestor, para o teu chefe, para o teu encarregado e apresenta o resultado disso daqui e fala, olha, a gente fazia isso daqui, mas com essa mudança você está tendo uma economia em questão de valores, ou se você não estiver tendo uma economia em questão de valores, você está tendo uma economia em tempo. Porque se você apresentar para o seu gestor que você reduziu o tempo de um processo, para você isso pode não ter um impacto financeiro, mas para ele tem, porque ele fala assim, se tá o tempo é dinheiro, gente. Se o profissional ele conseguiu fazer as coisas em menos tempo, a empresa está tendo aí então uma condição melhor, né? Está tendo aí um retorno financeiro melhor. Então é isso, gente. Querem ser valorizados? Não basta botar o ovo. Tem que cacarejar. Mostra para o pessoal o serviço que você faz. Demonstra isso que você está fazendo. Seja um profissional Instagram vai derrubar a ativo. gente, ô. Aqui, ó. Começou a contagem Ah, aí já. então é isso, Alex. Eu agradecer por estar aqui hoje com você. Brigadão, tá? Brigadão por você ter aceitado aqui a live, ter agregado tanto